Olá, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do The Sosa Code, o podcast da Sosa, onde exploramos as fronteiras da inovação e tecnologia que estão moldando o futuro do Brasil e do mundo. Eu sou Jana Sagazio, CEO da Sosa Brasil, uma empresa líder global na conexão de empresas e instituições públicas às tecnologias mais avançadas, com impacto nos negócios e presença em mercados estratégicos, como Nova York, Singapura, Tel Aviv e São Paulo. Neste episódio, vamos aprofundar em um setor de alta relevância para o cenário da tecnologia e da inovação: a saúde, com foco especial no ecossistema de Deep Tech. O Brasil, embora seja líder na América Latina em número de empresas de Deep Tech, respondendo por mais de 70% do total na região, enfrenta o paradoxo de ainda estar na terceira posição em volume de investimentos privados, com apenas 7% dessas startups recebendo capital de risco. E neste cenário de alto potencial e desafios de captação de recursos, destaca-se a história da Brain4Care, uma Deep Tech brasileira pioneira em desenvolver uma tecnologia inovadora, totalmente não invasiva, para monitorar a complacência intracraniana. Esta solução revoluciona o cuidado neurológico, tirando do modelo reativo e baseado em sintomas. A Brain4Care resolve um problema médico histórico, fornecendo dados fisiológicos em tempo real sobre o funcionamento cerebral, algo que até então só era possível por métodos invasivos e que frequentemente resultava em diagnósticos tardios. Com 15 anos de desenvolvimento, a Brain4Care alcançou marcos globais, incluindo a certificação FDA para o mercado americano e o prêmio DASA de inovação médica em 2021. A sua ambição é impactar a vida de 1 bilhão de pessoas, colocando o monitoramento da PIC como um novo sinal vital. Hoje temos a honra de receber o CEO da Brain4Care, Plínio Targa, que compartilhará conosco a jornada de construir uma Deep Tech com alcance global, destacando como a inovação aberta é fundamental para preencher lacunas e acelerar o crescimento no âmbito global. Eu gostaria de agradecer à Escola de Negócios e Seguros pela parceria. A ENS nos cedeu o estúdio para que a gente pudesse fazer a gravação do 5º episódio do The Sosa Code. Obrigada. Plínio, seja muito bem-vindo ao The Sosa Code. Para começarmos, gostaria que você se apresentasse e também gostaria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional até chegar à Brain4Care. Obrigado, Jana. É um prazer estar aqui com você. É um prazer fazer parte do Sosa Code. Eu sou um engenheiro, pai de Marina de Tales, todos adultos já, casado com Ivone há 39 anos. Já tive uma vida, sentei de vários lados diferentes da mesa. Já fui professor, já fui pesquisador, já fui executivo de grande indústria, já fui sócio de grande consultoria, fundador de consultoria e tive a oportunidade de encontrar um professor famoso, antigo, querido, que fez uma grande descoberta e mudou a minha vida. Eu, nos últimos 10 anos, estou completamente dedicado a transformar essa descoberta científica num ativo para a saúde da humanidade. Muito bem. Plínio, a trajetória da Brain4Care já ultrapassa uma década de inovação e desafios superados, como você mesmo disse agora. Gostaríamos de iniciar essa nossa conversa entendendo a origem dessa jornada. Qual foi o ponto de partida, o insight científico
ou a descoberta que impulsionou o desenvolvimento dessa solução? E, além disso, qual é a missão que norteia a empresa até hoje? Como ela tem guiado o crescimento e a consolidação dessa Deep Tech revolucionária no cenário global? Excelente. Eu tenho me dedicado há 10 anos, mas essa história começou há 18 anos atrás. A pedra fundamental da Brain4Care é uma descoberta científica do professor Sérgio Mascarenhas de um sinal vital que a humanidade não sabia que existia. Esse cientista provou para o mundo que a caixa craniana, o crânio, o osso da cabeça do ser humano pulsa. Ninguém sabia desse sinal vital até então. Aí o professor fez os estudos para provar que esse pulso existia, publicou isso cientificamente e investiu os primeiros 8 anos na produção científica da validação dessa descoberta e também a investigar os primeiros passos será que eu consigo captar esse sinal, esse pulso, do lado de fora da cabeça das pessoas, sem necessidade de nenhuma trepanação, de nenhum furo na cabeça das pessoas? Será que eu consigo coletar informações que podem me ajudar com o cuidado neurológico? Essa foi os primeiros 8 anos. Quando ele descobriu o primeiro sensor, desenvolveu o primeiro sensor, que conseguiu captar esse sinal e começou a processar, ele abriu a Brain4Care em 2014. E no ano seguinte, ele encontrou, um antigo professor nosso encontrou comigo e com o meu sócio Bremer, e pediu para a gente ajuda. Ele falou, nós fizemos uma descoberta relevante, eu acredito que ela vai ser muito importante para a humanidade no futuro, só que nós somos cientistas, nós não sabemos como tocar uma startup. E aí ele fez um convite, que quem conheceu o professor Sérgio Mascarenhas sabe que é um convite que você jamais poderia negar, que foi, vocês me ajudam a transformar essa descoberta científica num ativo organizacional que vai levar para a população mundial um cuidado neurológico melhor? E aí nós entramos nesse processo há 10 anos atrás, e eu diria que a síntese da nossa missão hoje é tornar esse sinal acessível em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e desta maneira encarar um dos maiores fardos da saúde mundial hoje, que são os distúrbios neurológicos. É uma coisa, uma característica que vem se deteriorando nas últimas décadas numa velocidade muito grande, puxada pela saúde mental, puxado pelo desconhecimento da saúde. Então, eu diria para você que a nossa missão é reduzir o fardo dos distúrbios neurológicos para a humanidade. Certo. A monitorização da pressão intracraniana, tradicionalmente, ela exigia procedimentos invasivos, muitas vezes arriscados e bastante desconfortáveis. Qual foi o insight técnico ou científico central que possibilitou a Brain4Care criar uma solução inovadora e não invasiva para monitorar a dinâmica intracraniana? E como esse avanço transformou o panorama do diagnóstico neurológico? A pedra fundamental, eu talvez comecei já a antecipar um pouco, mas a grande descoberta nasceu de um equívoco. A Brain4Care nasce num erro de diagnóstico de demência. O professor Sérgio Mascarenhas começou a ter uma deterioração neurológica séria, foi diagnosticado com Parkinson, foi tratado como Parkinson durante 1 ano, e 1 ano depois ele descobriu que ele tinha uma outra patologia, que chama-se hidrocefalia de pressão normal. É um acúmulo de líquor dentro da caixa craniana que pressiona o sistema nervoso central e tem como efeitos os sintomas da demência em geral. Hoje tem 25 milhões de pessoas no mundo sendo tratadas como dementes e, na verdade, elas têm hidrocefalia. A diferença é que você coloca uma válvula de pressão
que regula essa variação licórica e você volta a ser a pessoa normal que você era. A Brain for Care nasceu após esta jornada. A gente costuma brincar que a doença encontrou a pessoa errada no caminho. Ela encontrou o professor Sérgio. A hora que você tem essa descoberta do professor de que ele não sofria de Parkinson, a primeira coisa que ele fez foi reunir a junta médica e perguntar qual a dificuldade do diagnóstico. E aí que falaram para ele que a medicina acreditava até então que a estrutura craniana era uma estrutura inexpansível. Como um cientista, um físico-químico da dimensão do professor, sabe que nem o núcleo do átomo é inexpansível, ele achou isso um grande equívoco e dedicou os próximos anos da vida dele a provar que aquela estrutura craniana pulsava. A grande aposta é o seguinte: se você descobre um sinal vital que até então você não sabia, você tem a pressão, né, a pressão arterial, você tem a frequência cardíaca, a respiração, você tem vários que são extremamente importantes hoje no cuidado. Se você descobre um pulso craniano, ou seja, uma alteração de volume e pressão na cabeça das pessoas, uma área completamente relegada, né? É muito fácil, você pergunta para as pessoas, quantas vezes você já monitorou o seu cérebro? Só monitorou quem teve algum acidente muito sério. Exato. Né? Não tem. É a mesma coisa, é um modelo mental, é muito louco isso, viu, Jana? Porque quando você sente uma palpitação no coração, você vai num cardiologista. Sim. Quando você sente alguma coisa gastro, você vai num gastro. Um otorrino. Quando você tem uma dor de cabeça, você faz o quê? A maioria das pessoas toma um remédio. Vai na farmácia, compra um remédio e tal. Então, existe já um modelo mental em torno disso. Então, eu diria para você que o nosso grande desafio é lidar com uma inovação em todas as dimensões. Ninguém sabia que pulsava, ninguém nunca soube o que aquele pulso nos dizia. E foi isso que nós fizemos. Nós mergulhamos, vamos entender esse pulso, vamos ver que tipo de informação esse pulso nos dá e vamos mergulhar cientificamente nas correlações para identificar qual é a aplicação. Foi um tiro no escuro, mas com uma hipótese muito válida para quem é empreendedor. Não é possível que não haja uma aplicação relevante para isso. Então, esta jornada começa com esse grande desencontro entre o diagnóstico e a realidade do quadro clínico do professor. Desde então, nós tem aí um movimento não só de inovação científica, mas também de desenvolvimento tecnológico. Uma inovação. Eu tenho que desenvolver uma tecnologia que não existe, para analisar um dado que nunca ninguém soube que existia, entendeu? Criar algoritmos e modelos que consigam traduzir isso em parâmetros e correlacionar isso com a prática da saúde assistencial. Então, esse acho que é o primeiro grande movimento da Brain for Care. Sim. Eu diria que é esta agenda de inovação multidimensional para todas as áreas do negócio. Tudo que nós fazemos nunca foi feito antes. Plínio, quais tecnologias, metodologias e combinações de sensores, análise de dados e inteligência artificial a Brain for Care utiliza para assegurar alta precisão, confiabilidade e escalabilidade em suas soluções? E como esses elementos diferenciados contribuem para a eficácia do monitoramento? O desafio tecnológico, ele vai desde a concepção de um hardware até o algoritmo de inteligência artificial que te permite interpretar um dado. Então, nós começamos com um grande investimento em desenvolver sensores altamente sensíveis. A nossa leitura é de nano, então eu preciso de um sensor com altíssima
competência para capturar nanovariações. Eu preciso de toda uma inteligência de algoritmos para processamento de sinais, para conseguir separar o que é frequência cardíaca, o que é movimento, o que é pressão das artérias que estão fora do crânio, pressionando. Ou seja, investimos muito em sensoriamento e inteligência analítica para limpar esse sinal. Uma vez que esse sinal está sendo capturado com o padrão de qualidade necessário, a gente investiu em 2 grandes plataformas. Um aplicativo importante, que é onde esse sinal é enviado via Bluetooth em tempo real, e criamos uma cloud com inteligência analítica em diversos setores para pegar esse sinal grosseiro, esse sinal puro, processar esse sinal e transformá-lo em parâmetros neurológicos. Existe uma carência muito grande na neurologia para se traduzir um conceito que é o conceito da complacência intracraniana. É um termo técnico difícil, mas basicamente é quanto você consegue administrar alterações de volume sem ter alteração de pressão. E nunca existiu até então um parâmetro para isso. E nós criamos o primeiro parâmetro de complacência intracraniana. Hoje, aprovado por todos os órgãos reguladores, publicado em diversas publicações, nós temos hoje um parâmetro que é gerado automaticamente. Não existe interferência humana entre a captura do sinal e a geração daquele parâmetro que volta em tempo real para o aplicativo, para que o médico ao beira-leito consiga acompanhar como é que está a saúde cerebral daquele paciente naquele instante. Muito importante entender que, como um sinal vital, ele tem diversas aplicações em diversos momentos. Eu posso usar o nosso parâmetro para fazer uma triagem num ponto, num PA, num atendimento, no primeiro atendimento. Eu posso fazer uma triagem para saber se aquela pessoa que está tendo alguma alteração neurológica tem alguma alteração fisiológica na base disso, ou se há um outro tipo de... Né? Então, eu consigo, nesse momento, já saber. Ou seja, eu consigo saber se é um edema cerebral causado por um trauma, se é um possível AVC e assim por diante. Rapidamente, né? Instantaneamente. A partir de 20 segundos, a gente já capta o sinal e começa a pontuar essa curva. E isso nós temos ali já escalas de verde, amarelo e vermelho para você orientar o cuidado, porque nesta situação a ação tem que ser muito rápida. Em uma outra aplicação, esse sinal vital, ele é importante para quê? Um paciente dentro de uma UTI teve um procedimento, pode ter tido uma cirurgia para tirar um tumor cerebral, ou pode ter tido um AVC e teve uma intervenção tal. Será que continua o edema? Continua crescendo? Será que continua sangrando? Toda alteração de volumes dentro do crânio, a gente pega com uma altíssima sensibilidade. Então, as aplicações defendem. O caso inicial, onde nasceu a Brain4Care, que é um caso de uma patologia que é a hidrocefalia e que confunde muito com demência, é a mesma coisa, é um aumento de líquor, e este aumento de líquor ele é percebido pela tecnologia da Brain4Care. Então, eu diria para você que as aplicações são múltiplas, o que é bom, por um lado, mas também é altamente desafiador do ponto de vista do empreendedor. Porque se serve para muitas coisas, e você nunca soube que aquilo existia e que era possível, você vai ter que provar aquilo em todas elas. Então, eu diria para você que talvez o grande ativo que a Brain4Care construiu com todo o desenvolvimento científico e tecnológico foi a produção do conhecimento científico necessário para embasar o valor da tecnologia. Hoje nós estamos com mais de 130 publicações nos mais diversos jornais e revistas científicas no mundo. No mundo. É publicação internacional com os principais KOL, os principais
especialistas em cada área, porque a gente vai da hidrocefalia, AVC, trauma. Sim. Mas esse é um desafio maravilhoso, né? Que vocês têm várias frentes para empreender, né? Exatamente. Não, é maravilhoso, tanto por isso que a gente tem tantas frentes de estudos. Do ponto de vista de você agora sair da esfera técnica científica e ir para a esfera do negócio e buscar a viabilidade, daqui a pouco a gente... Transformar em negócio. Transformar em negócio, existem várias barreiras. A grande barreira das deep techs é que normalmente ela traz alguma coisa que não existia e que provavelmente, se validada, vai transformar completamente algum segmento ou vai trazer uma inovação que até então não existia. Então, normalmente elas levam muito tempo, consomem muito recurso e têm um risco associado muito grande. Então, a gente carece muito no mundo inteiro, especialmente no Brasil, podemos falar sobre isso depois, sobre da onde vêm os investimentos, quem são os investidores. Existem estruturas do Estado, políticas públicas para incentivar? Ainda não. Acabaram de criar agora um fundo novo, BNDES, FINEP e Butantan. Inclusive, para você ter uma ideia, a Brain for Care não usou nenhuma verba pública. Nós usamos a FAPESP lá atrás, o professor, com o projeto PIP, que são super importantes, mas que quando você vai empreender e você precisa montar uma empresa como um todo, você não consegue financiar isso. No Brasil, a gente fez isso chamando, na verdade, alguns empresários que falaram o seguinte: a gente não pode deixar esse sinal vital não prosperar. Sim. Pensando no bem que ele vai trazer para a humanidade. Então, este primeiro movimento nosso foi trazer esses investidores que perceberam esse valor, querem ser o primeiro vetor na existência desse sinal vital para a humanidade, que é uma... E este caso nosso foi o caso apresentado, inclusive, para o BNDES, para falar sobre a importância de se criar os mecanismos, ao invés de ficar à mercê de que essa história de bem, de pessoa, empresários sérios, tal, aconteça de novo. Então, se a gente não criar os instrumentos para que isso aconteça, isso fica muito difícil. E aí, quando você tem múltiplas aplicações, qual que você vai escolher para ser a primeira? Para endereçar o mercado? Eu vou para a UTI, no caso, eu vou para o screening, né? No PA, eu vou para identificação de demência, que não é demência, que é a hidrocefalia de pressão normal. Nós vamos para a sala cirúrgica, que tem uma aplicação importantíssima, entendeu? Então, são tantas áreas de aplicação que o que é bom, por um lado, porque a gente sabe que o nosso impacto vai ser gigante. Sim. Eu, do ponto de vista empresarial e de negócio, eu preciso falar, ok, então nós vamos primeiro fazer esse, depois nós vamos fazer esse, depois nós vamos fazer esse. Então, esse é o... É a estratégia. É a estratégia. Não Muito tem bom. jeito, não tem jeito. O desenvolvimento de soluções em saúde de alta sofisticação, como a gente está conversando aqui, exige processos rigorosos de validação e certificação. Então, quais foram os principais aprendizados e experiências ao enfrentar os complexos processos de aprovação junto à Anvisa e, posteriormente, à FDA? Como esses desafios fortaleceram a credibilidade e a internacionalização da empresa, Plínio? Você sabe que eu tenho uma experiência, nós já passamos por alguns processos do FDA e pelos processos da Anvisa, porque a gente vem evoluindo a nossa tecnologia. A vantagem que nós tivemos quando a gente foi olhar para o processo regulatório é que para chegar a estar apto a pedir um sistema regulatório, nós tivemos que desenvolver muita ciência. No nosso caso específico, que a Brain for Care, como todas as deep techs, tem uma especificidade muito alta. Então, né, é uma dificuldade, inclusive, para avaliar portfólio de deep techs. É uma crítica que eu fiz para o sistema de avaliação. Como é que vocês vão avaliar coisas tão distintas? Onde é que estão as competências para conseguir avaliar? É um mega desafio.
No nosso caso, tem uma história super interessante. A gente submeteu para o FDA. A gente já tinha publicação, sei lá, 80 publicações. Hoje eu tenho 130, na época eu tinha 80. Vocês submeteram a FDA antes da Anvisa? Não, já tínhamos submetido a Anvisa. O primeiro mercado foi a Anvisa. Mas o que foi interessante foi que a gente já vinha no Brasil com uma produção científica muito grande. Então foi mais fácil conduzir esse processo. Quando nós entramos no FDA, a gente entrou com o primeiro claim, as respostas, na verdade a resposta dele foi um conjunto de questionamentos. Nós olhamos os questionamentos e falamos assim, eles não têm a base científica pré-Beam4Care para entender a nossa contribuição. Então, ao invés de correr para acelerar que tudo seja no prazo mais curto, nós falamos assim, nós vamos ter que empurrar tudo para o limite do prazo. E enquanto isso, vamos fazer uma meta-análise de tudo aquilo que é necessário saber do ponto de vista da ciência neurológica, vamos dizer assim, o que eu tenho que construir para trazer para eles e falar, a ciência já sabe disto. Em cima disto, vem a nossa contribuição. E isso, que foi uma coisa não esperada até então, teve um papel super importante para a gente, porque permitiu criar uma base que nós usamos depois nas nossas pesquisas nos Estados Unidos. Sim. Porque esses questionamentos eles estavam distribuídos em diversos em centros médicos. Então a gente criou uma base científica, em cima dessa base científica, e a gente até hoje tem a sorte de nunca ter tido uma negativa nem do FDA nem da Anvisa. Então, eu diria para você, porque esses processos eles são complexos, são chatos, porque são longos e tal. Nós não tivemos nenhuma grande dificuldade, eu diria para você, porque a nossa densidade científica é muito grande. Sim. Então, ela ajudou muito neste processo. Do ponto de vista do risco do device, aí nós temos uma engenharia de desenvolvimento de solução extremamente orientada para os parâmetros do mundo sobre segurança e tanto segurança do paciente quanto segurança dos dados, as normas. Então, nós pegamos todas as políticas, basicamente América e Europa, não conseguimos olhar mais do que isso na época, talvez, as restrições, tanto do ponto de vista do que você precisa para ter device, que material que você não pode ter num sensor que vai numa aplicação médica, tem diversas questões. São muito diferentes, Estados Unidos e Europa? São diferentes em metodologia. Sim. Na essência, não, mas a metodologia é diferente. Então, nós tivemos todas essas questões, os requisitos e também as necessidades de proteção dos dados do paciente. Então, criamos já esta lista de requisitos e toda a nossa engenharia, desde o primeiro dia, foi orientada para entregar esses atributos. Então, eu diria que, do ponto de vista do produto em si, a gente sabia o que precisava ser feito e foi factível, foi feasible, né? Você executar aquilo. E, do ponto de vista científico, a gente tinha as confirmações científicas necessárias de que a gente é muito sério e que a gente vai realmente mudar a prática da neurologia com essa contribuição nossa. Excelente. Muito bom, Plínio. Bom, desenvolver tecnologias de ponta no Brasil apresenta obstáculos específicos, você já mencionou alguns, desde infraestrutura até os recursos, né? Quais foram os principais desafios enfrentados pela Brain4Care nesse contexto e quais estratégias ou inovações a equipe adotou para superar esses obstáculos e acelerar o crescimento tecnológico da empresa? Eu diria para você, do ponto de vista do negócio como um todo, que a principal barreira foi o funding no negócio. Sim. Pela dimensão da inovação, pelos requerimentos de desenvolvimento tecnológico, os requerimentos de validação científica e de validação clínica. Porque depois que você prova cientificamente, você desenvolve a tecnologia, você tem que conseguir ir até o seu paciente.
usar aquela tecnologia e avaliar na beira-leito realmente o impacto, os famosos outcomes, né? O desfecho. Né? Então, eu diria para você que deste desafio, manter o funding, ou seja, a captação de recursos para fazer isso, foi um grande desafio. Eu diria que continua sendo, é sempre o grande desafio. No Brasil não existe um mercado muito... É um mercado ainda incipiente, está em evolução, com algumas iniciativas, mas é um mercado ainda pouco olhado para o investidor, porque tem que ser muito específico e tem que ter uma aptidão para riscos bastante relevante, eu diria, né? Assim, tem que estar apto a correr riscos que talvez a gente ainda não esteja por aqui, né? A barreira de financiamento é muito importante. A segunda grande barreira, quando você vem com uma coisa tão inovadora, é o conhecimento. E é o conhecimento de tudo sobre e de todos. Né? Você chegar para um grande neurocirurgião, renomado, conhecido, e falar para ele que o crânio humano pulsa, às vezes gera uma percepção de que a gente pode... Como é que eu nunca soube disso? Você pega um neurologista... Então você pega toda a comunidade médica e você tem que levar para essa comunidade médica uma inovação do conhecimento que eles nunca souberam. Então, aí você vai para a prática médica, você vai levar um sensor, uma tecnologia que até então nunca foi usada. Entendeu? Então, criar o conhecimento de todos os stakeholders deste negócio sobre a dimensão da inovação que você traz é uma barreira que eu considero, assim, talvez a grande barreira do processo de avanço e de escala. Como que a inovação nos ajuda nisso? Em 2000, assim, empreender no Brasil já não é fácil, e o acaso também, às vezes, torna isso um pouco mais desafiador. A gente tinha um plano de fazer o go-to-market da Brain4Care em março de 2020, com foco nas UTIs. Né? Não precisa nem falar. E, em paralelo, a gente ia abrir o nosso primeiro mercado internacional. Nós criamos a estratégia da Brain4Care focada na seguinte maneira: nós vamos desenvolver uma tecnologia que tem impacto populacional, então nós não vamos vender caro para poucos no começo, nós vamos desenvolver uma tecnologia que tenha escala para ter um impacto populacional. Então, tem que ser acessível, tem que ser affordable, tem várias, diversas características. Uma vez desenvolvida essa tecnologia, como é que nós vamos fazer para que esse desconhecimento não seja uma barreira no médio prazo? E eu preciso olhar para os grandes mercados. Então, o Brasil é um mercado grande, mas é um mercado que, comparado com o mercado americano, que é o maior mercado do mundo, tá? Então, o Brasil é meio que um laboratório para a gente desenvolver, criar. Temos aqui pessoas incríveis, conhecimento, nós temos tudo o que é preciso. Até uma dificuldade. Hoje, a gente tem uma dificuldade com pessoas em outros lugares que às vezes ficam em dúvida, mas se vocês desenvolveram isso no Brasil? Não nós desenvolvemos no Brasil. Nós temos conhecimento para desenvolver isso no Brasil. E aí, as estratégias, elas têm que usar de criatividade, né? A gente conseguiu movimentar recursos, etc., dentro do possível. Mas como é que eu entro no mercado americano? Aí nós criamos uma plataforma de inovação aberta. Então, nós pegamos a nossa tecnologia, nosso sensor, nosso aplicativo, nossa inteligência. O sensorzinho que eu vou... Esse aqui é o sensor da Brain4Care. É um sensor extremamente simples. Você simplesmente coloca ele... Você abre aqui o sensor, coloca na cabeça, assim, aqui. Sincroniza com o aplicativo sincroniza com a cloud. Você está monitorado. A outra opção para fazer isto seria você ser internado, anestesiado e trepanado. Então, uma tecnologia super bacana. E aí, o que nós fizemos? Como é que eu vou entrar no mercado americano se eu não tenho uma startup, sem receita, consumindo um recurso forte, porque para desenvolver tudo isso é muito recurso, mas eu preciso começar
a circular no mercado americano, nos principais centros médicos. O que nós fizemos? Criamos uma abordagem de uma plataforma de inovação aberta, onde nós disponibilizamos a nossa tecnologia, o sensor, a cloud e o aplicativo, para qualquer projeto de pesquisa que tenha um comitê de ética aprovado. E criamos essa abordagem e fizemos um roadshow pelos 12 maiores centros médicos americanos. E falamos, olha, nós desenvolvemos isso. Nós somos uma startup. A gente não compra pesquisa. Mas a gente também não cobra para fazer pesquisa. A gente tem uma parceria de inovação. E isso deu muito resultado. E nos últimos 4 anos, a gente foi criando centros de conhecimento nos Estados Unidos, com quem está na fronteira do conhecimento, sobre a nossa inovação. Então, eu tenho pesquisas no Johns Hopkins, eu tenho pesquisa na Cleveland Clinic, eu fiz um estudo em Stanford, eu faço estudo na Emory, eu faço em Harvard. Ou seja, os principais centros aonde as pessoas que estão lá, quando viram a tecnologia, falam assim, eu tenho hipóteses que eu gostaria de validar. Tá ótimo. Organiza um estudo, aprova no seu comitê de ética e o acesso à tecnologia é de graça. A gente, inclusive, tem apoio analítico para isso. Então, são estratégias que a gente foi criando para vencer essas barreiras. A síntese, para mim, seria essa. Ser criativo o suficiente para conseguir expandir a base de conhecimento sobre a sua inovação, sem que isso seja uma coisa inviável do ponto de vista. E, do outro lado, o funding criativo, persistente, perseverante, e também começando a buscar dinheiro lá fora para vencer essas barreiras. Acho que são as 2 grandes barreiras que nós enfrentamos até hoje. Muito bom. Quais são as metas estratégicas de expansão da Brain for Care nos próximos anos, tanto consolidando a sua presença no mercado brasileiro, quanto ampliando a atuação internacional? Quais mercados e regiões representam... Você já falou, né, Estados Unidos, mas de uma maneira estruturada, quais são os mercados-chave para o crescimento da empresa? Olha, eu diria que a Brain for Care nasceu com uma visão clara de internacionalização. É uma solução global. Não tinha como. Sim. Então, nós patenteamos a tecnologia no mundo inteiro, a gente publica só publicações internacionais, aí nós estamos falando de Neurocritical Care Society, a Nature, a American Heart Association, ou seja, vamos criar o conhecimento científico global e vamos criar um plano onde eu avanço no mercado brasileiro, desenvolvendo, criando e validando. Então, os primeiros pacientes que usaram a Brain for Care foram no Brasil. E eu aprendi muito, porque na bancada, você faz um monte de coisa, mas é na beira do leito, caso a caso, que você vê que aquele sensor que você desenvolveu, que era maravilhoso e alguma coisa, tem um detalhe que não é tão bom. Então, nós aprendemos muito, e essa era a ideia. O Brasil como um laboratório, um centro de desenvolvimento de tecnologia, um laboratório para análise prática real, e em cima disso, dar o primeiro ciclo de melhoria na nossa tecnologia. Assim que a nossa tecnologia estivesse num ponto de maturidade que a gente considerava o mínimo necessário para um mercado exigente como é o americano, a gente iniciaria a comercialização no mercado americano. Então, a estratégia era essa: desenvolve no Brasil, o primeiro mercado americano, segundo grande mercado, o mercado europeu. Nós temos o regulatório europeu, a gente parou no meio da pandemia, nós voltamos agora, até metade do ano que vem nós devemos ter no mercado europeu também. E a gente criou o que a gente chama de projetos estratégicos dentro da empresa. Por quê? Com a nossa visibilidade, hoje nós fazemos parte do World Economic Forum, como Technology Pioneer, ou seja, o World Economic Forum falou, cara, essa tecnologia da Brain for Care é tão disruptiva que ela tem que fazer parte desse grupo. Então, com essa visibilidade, com as publicações, com os estudos que estão sendo feitos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a gente conseguiu criar uma percepção de que
a Brain for Care talvez pudesse iniciar um projeto na Arábia Saudita. E que, inclusive, eu tenho pessoas hoje na Arábia Saudita discutindo um projeto de incorporação por um ministério inteiro. Né? A expansão para a Latam, por exemplo, ela aconteceu da mesma maneira. Os próprios distribuidores que estão acompanhando o sucesso da Brain for Care no mercado brasileiro, sucesso sim, é lento, mas estamos indo muito bem, eles mesmos se mobilizaram atrás, eu preciso levar isso para o Colômbia, eu preciso ter isso na Argentina, eu preciso ter isso na República Dominicana e assim por diante. Então, eu diria que o planejamento estratégico endereçou desenvolver no Brasil o primeiro grande mercado, o segundo mercado, o primeiro mercado internacional, Estados Unidos. Hoje já temos 2 clientes nos Estados Unidos. Parabéns. UC San Diego, a Universidade da Califórnia, o Centro Médico de San Diego, o nosso primeiro grande cliente. É um cliente muito relevante, muito importante. Temos já... Conheço muito o Dean da UC San Diego. Ótimo. O Neurocritical Care de San Diego hoje conta com a tecnologia da Brain for Care e é muito utilizada. Que ótimo. E é muito utilizada. Então, esse é o primeiro grande mercado, focado, estratégico. Nós temos subsidiária brasileira nossa lá. Nós temos uma empresa. A gente exporta tecnologia de monitorização neurológica para os Estados Unidos. E estamos assinando mais 8 contratos hoje. Né? Então, devemos acabar o ano com mais alguns tal. O mercado europeu, a partir da metade do ano que vem. O mercado Latam, via rede de distribuidores. A Europa a gente vai abordar inicialmente direto. Vamos escolher ainda um país, tem um movimento nessa linha. Então, estamos trabalhando projetos esporádicos que não estão. Existe um projeto forte na Arábia Saudita, hoje em desenvolvimento. E existe também um segmento específico, que é o segmento que a gente começou a conversa, que é do senior living. Aquelas pessoas que estão em cuidados a partir dos 60 mais, 65 mais, etc. Que é muito um segmento que cresce muito com o aumento da longevidade das pessoas e assim por diante. E surgiu uma hipótese da gente fazer uma abordagem para essa estrutura, para que você consiga entender se aquela pessoa que está morando ali e está tendo uma deterioração do quadro cognitivo, será que aquilo é uma demência? Será que aquilo é uma hidrocefalia? Se é uma hidrocefalia, eu consigo tratar com remédio. Se é uma hidrocefalia mais grave, eu consigo colocar uma válvula. Então, nós já temos casos de sucesso. Então, eu diria que para os mercados Brasil, Estados Unidos e Europa, enquanto plano estratégico, e estar aberto, já que nós precisamos quebrar essa estrutura de conhecimento que ainda não existe, estar aberto a projetos estratégicos que podem ampliar, abrir portas que a gente até não emprega, e principalmente divulgar um pouco o conhecimento, né? Uma outra coisa importante no mercado brasileiro, que acho que merece um destaque, é uma parceria com a FINEP. A FINEP hoje tem um projeto com a Brain for Care para analisar o impacto socioeconômico da Brain for Care no SUS. Principalmente no atendimento primário. Que é a hora que você tem a pessoa com algum tipo de sintoma, e se você consegue agir a tempo, você evita o dano cerebral. E esse é o nosso lema, agir a tempo para evitar o dano cerebral. É isso que a gente entrega na fim das contas. Nós tivemos uma conquista recente muito importante aqui no Brasil também, um prêmio do CONAP, da Associação Nacional dos Hospitais Privados, onde um hospital cliente nosso apresentou um estudo dos primeiros 2 anos de incorporação. Foi eleito o primeiro prêmio do CONAP de 2025, o Hospital 9 de Julho, um estudo muito sério, com pacientes muito críticos, com índices de redução de mortalidade, de redução de readmissão e de custo total por paciente extremamente relevantes. Na ordem de 80% de redução de mortalidade, de 60% de redução de readmissão e de quase 2 dezenas de milhares de dólares por paciente crítico. Então, esses impactos, essa produção de conhecimento, de casos reais, etc.,
vai alimentando essa base nova, dessa realidade que até então era desconhecida, que agora passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, ainda que estão muito próximas da doença, Sim. Infelizmente, mas a nossa estratégia é levar isso cada vez mais perto, para que você consiga saber antes. Essa tecnologia nossa tem uma característica que eu não mencionei, que é muito relevante na saúde. Não que os sistemas valorizem, mas que para a saúde, para quem é leigo, é importante. A gente antecipa. Eu sei antes de você ter um sintoma que você vai ter uma hipertensão intracraniana. E isso é muito relevante. Sim. Qual que é a perspectiva dessa tecnologia ser utilizada pelo SUS, por exemplo? Esse foi o tema. Hoje, particularmente, teve uma sessão no Senado falando sobre hipertensão intracraniana. O problema é gigante. Ele é tão vasto quanto desconhecido, eu diria para você. Mas estão sendo mexidas algumas coisas. Hoje, inclusive tivemos a honra de ser mencionados lá, porque é um... Sim, claro. Né? Hoje, o grande tema nessa discussão, com vários especialistas, com uma senadora puxando toda a conversa, a grande questão é, por que o SUS não incorpora isso? Já que ambas as empresas que estão lá e os conhecimentos já são públicos, nós já exportamos essa tecnologia para outros países, porque a gente não usa aqui, né? Já que ela... E nós temos uma característica, é uma startup, Giana, que foi concebida por seniors. Então, a gente estava querendo mais do que simplesmente, vamos montar um negócio que é bacana, não é... Qualquer negócio só se sustenta se ele consegue gerar o resultado suficiente para remunerar todos os stakeholders envolvidos. Isso é o básico. Mas quando você tem uma contribuição que gera um impacto numa dimensão do que a gente está fazendo, são outros drivers, né? São outros drivers. Então, você poder investir numa jornada que vai deixar uma contribuição para a saúde mundial eterna. Sim. Porque daqui 200 anos, os parâmetros que nós criamos vão continuar a estar aí sendo usados. Vão evoluir, tenham várias empresas, etc. Então, assim, é um desafio permanente, mas que tem cada pequena conquista te dá um retorno muito valioso, sabe? De você falar assim, cara, estou fazendo alguma coisa que faz sentido para a minha vida. Então, a gente tem essa... Propósito. Sim. Propósito é muito importante. E que impacta na qualidade de vida. E além da qualidade de vida, eu acredito que no perfil da população mesmo, né? Porque a partir do momento que você... encontra soluções para doenças que impactam tão fortemente uma grande parcela da população, você, ao encontrar essas soluções, você está reformatando isso, né? Sim. A gente vai seguir aqui com com o nosso podcast, mas eu acredito, você disse no início que não utiliza outras formas de suporte, né, para o financiamento, a solução. Mas hoje no Brasil a gente tem encomendas tecnológicas, lei do bem. Sim. Então, talvez a gente possa explorar isso, né? Como que vocês poderiam usar alguns desses instrumentos que são relevantes e que podem apoiar que mais pessoas possam ter acesso a essa tecnologia. Aproveitando essas oportunidades que existem sobre como apoiar o desenvolvimento de coisas tão inovadoras, eu tive uma experiência muito bacana o ano passado, ajudando tanto o FINEP quanto o BNDES e mais um grupo de pessoas sobre quais são as políticas públicas
que seriam mais efetivas para o caso das Deep Techs, Sim. que são jornadas mais complexas. E você mencionou bem, as encomendas públicas funcionam muito bem. Temos que incentivar que elas existam, que elas aconteçam. A segunda é a própria incorporação pelo Estado. A compra pública direta. Sim. Então, a incorporação no SUS, etc. E o terceiro, a construção dos mecanismos de investimento, sejam público, privados ou mistos, que olhem para esse segmento como um negócio e criem as ferramentas necessárias para que ele prospere. Então, Sim. E aceito totalmente todas as suas sugestões de possíveis... São convergentes, eu acredito. Sim. Né? Assim, só que, de fato, em termos de políticas públicas, a gente, talvez, no Brasil, a gente precise focar exatamente para dar esse suporte necessário e estimular que mais deep techs possam se desenvolver no país. Sim. Né? Excelente. Então, na sua avaliação, qual é a maior barreira não técnica enfrentada por uma health tech brasileira ao buscar escalar globalmente? Seja em termos de captação de capitais, credibilidade, burocracia, outros aspectos, né? Quais estratégias a Brain4Care tem adotado para superar esses obstáculos? Aqui a gente está indo um pouquinho mais a fundo, né? Nessas barreiras. Sim. Eu diria que na inovação médica, um grande desafio é a incorporação na prática assistencial. O que o mundo chama como adoption, a adoção. A barreira da adoção, ela lida com a necessidade de você conseguir tratar a gestão da mudança. Uhum. Numa dimensão muito grande. Quando você trata a gestão da mudança numa dimensão mais delimitada, fica mais fácil você estruturar e organizar. Agora, você imagina, como é que o sistema de saúde brasileiro, tanto público quanto privado, entende e incorpora uma inovação tecnológica. Ela é muito dependente da prática de cada local, dos protocolos de cada local, do perfil profissional de cada local, da disponibilidade tecnológica de cada local e assim por diante. Então, eu diria para você que a grande barreira, depois de você vencer todas aquelas, você conseguiu o funding, você publicou cientificamente, você desenvolveu tecnologia, você provou clinicamente que você dá resultado, você provou que economicamente você dá resultado, você provou que o seu modelo de negócio gera o retorno necessário para manter os investimentos. Depois que você validou tudo isso, aí você começa a ter a expansão da base de clientes. E a expansão da base de clientes, no caso das Deep Techs em saúde, ela está diretamente associada à incorporação, à adoção da tecnologia. Então, nós hoje investimos muito, muito em inteligência para interpretar os quadros. Nós estamos desenvolvendo com inteligência artificial hoje uma base de conhecimento própria. Nós temos a maior base de dados do mundo sobre o que a gente está falando, porque ninguém nunca monitorou, então só nós temos essas informações. Sim. Então, nós estamos investindo muito na construção de uma inteligência analítica para suportar a interpretação dos quadros clínicos nas mais diversas situações. Uma pessoa que está numa UTI, que teve um AVC, está com um quadro assim, com esses parâmetros assim, e a Brain4Care está falando isso. O que eu faço? Porque este conhecimento, ele demanda prática. Então, nós entendemos que a barreira da adoção, porque a barreira, na verdade, quer dizer, ela vai evoluir, nós estamos evoluindo, não tem como não evoluir. Esse ano, você pode acelerar essa adoção. Como acelerar? Uhum. Essa é como acelerar esse conhecimento com toda a seriedade que o setor requer, né?
Porque você Sim. não pode... o algoritmo alucinou. Não dá para a gente correr... Inimaginável. Não dá para correr o risco de que o algoritmo alucinou. Então, assim, é um processo muito denso, muito sério, muito dependente de pessoas, né? Eu continuo, depois da minha jornada na Brain for Care, eu sempre já tive uma carreira executiva, fiz um monte de coisa, mas eu continuo com uma percepção muito clara de que só tem uma coisa na vida que não é commodity. Pessoas. E vou te falar, reunir. O meu papel como liderança na Brain for Care, eu não sou médico, mas é o seguinte, eu tenho que juntar 20 competências muito diferentes. Em todas as questões. Até no perfil das pessoas estão 20. E criar uma visão aonde todas elas convergem. E acho que talvez essa seja a nossa melhor maneira de lidar com essas barreiras que não são técnicas, etc. O conhecimento e a evolução que esta equipe faz, unindo tecnologia, pessoas, propósito, entendeu? Tá criando pra gente uma percepção da contribuição que está acelerando esses processos de incorporação. Ou seja, eu diria que talvez o nosso capital mais importante hoje é o reputacional. Sim, que é claro. muito difícil de você criar em ambientes de saúde. Né? Então, eu diria que eu acredito que a adoção é o nosso grande desafio hoje. Muito bom. Como vocês enxergam o papel da inteligência artificial na transformação do diagnóstico neurológico? De que forma a Brain for Care está integrando a inteligência artificial às suas soluções para aprimorar a precisão, a validação clínica e a personalização do monitoramento? Isso que você já começou a falar, né? Isso. E quais tendências emergentes na área de diagnóstico neurológico você acredita que terão maior impacto nos próximos anos? Muito boa. Pergunta interessante. Daria um seminário só sobre ela. Muito boa. Mas de uma maneira muito sintética. Mais específica, sim, né? Sim, lógico. Não. Pergunta boa. Não, pergunta excelente. E abre a possibilidade de você tornar concreto a aplicação das coisas, que eu acho que nesse mundo, né, é legal você... Eu diria que a gente aplica métodos analíticos inteligentes em 3 grandes elos. O primeiro é o processamento dos sinais, eu tenho inteligência... O segundo, a gente usa muito hoje, estudos. A gente tem um estudo, inclusive, publicado na Nature, no começo desse ano, sobre inteligência artificial, para que você consiga, além de tirar o parâmetro que a gente tira hoje, que é um parâmetro da complacência intracraniana, você conseguir gerar automaticamente os 5 parâmetros neurofisiológicos mais importantes. A complacência, a pressão, a perfusão, a autorregulação e a própria pressão arterial. Essas 5 informações, elas dão um quadro muito claro de como é que está a saúde cerebral daquela pessoa naquele instante. E nós temos uma iniciativa de inteligência artificial focada nisso. A gente já conseguiu várias coisas, a gente já está em proteção de propriedade intelectual nesse momento, estamos registrando algumas coisas, e publicamos só uma, que é a da pressão, porque o mundo inteiro conhece a pressão intracraniana. Então a gente publicou na Nature esse só para as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas está assim. Então, a aplicação nesta questão da identificação de parâmetros que até então você só conseguiria com outros métodos, nos parece bastante viável e já provado. Então, é uma área muito boa. A segunda é a própria área que eu mencionei antes, da própria interpretação. Sim. Ela é individualizada. Eu acho que uma grande vantagem que a gente traz com o método da Brain for Care, Diana, é que a gente permite, mesmo tendo feito estudos de normalidade com pessoas com saúde e tal, etc. A gente criou o baseline, tá tudo. Mas a gente sabe que o cuidado
ele é individualizado. E naquela pessoa, você saber como é que está aquele parâmetro naquele momento é muito importante. E varia. Varia da pessoa A para a pessoa B, para a pessoa C, para a pessoa D. Entendeu? Então, você conseguir ter tecnologia que consiga dar aquele parâmetro da Giana naquele momento, que pode ser diferente do meu, mas que naquele quadro seu, com todo o entorno da sua realidade, ele consegue te dar uma solução que talvez uma outra, talvez até nem um invasivo conseguisse dar, entendeu? Então, Sim. assim, eu diria para você que a gente tem uma vasta área de aplicação na tradução da individualização do cuidado. Ainda demanda dados, demanda estudos, Sim. tudo que a gente faz, né, demora muitas coisas e tal. Tem um segundo tópico aqui que eu acho que é importante, nessa coisa que a gente está estudando muito, que aí eu vou falar da demência já numa dimensão um pouco mais relevante da demência mesmo, que é o seguinte: acabou de sair agora a segunda diretriz sobre hipertensão arterial, né? Acabou de ser publicada agora a questão de 1 mês, 2 meses. E o 15º capítulo da nova diretriz, ele fala exatamente sobre a Brain for Care, sobre a nossa contribuição. A hipertensão arterial, ela tem um impacto muito grande no risco da demência no longo prazo, né? Quem é hipertenso tem uma preocupação grande, porque o fator de risco é grande. E nós conseguimos nos últimos anos, com publicações que vai desde a American Heart Association até diversas outras, a gente conseguiu correlacionar a hipertensão arterial com a perda da complacência intracraniana. Então, a gente talvez tenha identificado uma das pontes entre a demência no longo prazo com a hipertensão arterial. E isso tem gerado uma demanda de estudos muito grande. Isso é uma coisa que vai levar muitos anos, mas nós acreditamos que olhar para isto, nós já temos estudos com mais de 1.000 pessoas, então são coisas densas, né? Mas olhar para esta evolução deste estudo nos próximos anos, eu acho que pode trazer para a gente, usando as ferramentas que nós temos hoje à disposição, Sim. principalmente os modelos linguísticos, tal, acho que a gente consegue talvez ali chegar num nível de individualização, de saber qual que é não só a pressão arterial, mas a pressão intracraniana ideal para aquela pessoa. E isso acho que é uma coisa que vai mudar o ponteiro de algumas coisas na saúde humana no futuro. E o aspecto preditivo? Essa é a base da nossa contribuição. E você sabe de uma coisa, Giana? Quando a gente foi... A Brain for Care, em 2017, ela foi acelerada lá no Vale do Silício, na Singularity University. Nós fomos selecionados pela Singularity e tal. E nós fomos para lá e a gente voltou da Singularity com duas informações maravilhosas. A gente foi selecionado porque a gente vai impactar 1 bilhão de vidas e nós somos um novo sinal vital. Cara, um sinal vital impactar 1 bilhão de vidas. O que você vai fazer? Vou criar uma organização que tem como meta mudar a saúde cerebral, neurológica das pessoas no mundo. Quais são os grandes desafios dos sistemas de saúde? Ampliar a quantidade de pessoas atendidas. Sim. Ser mais específico no cuidado. Você aumenta a quantidade, é mais específico no cuidado e consome menos recursos. Como é que você faz isso? Com inteligência, e a prevenção é palavra-chave. Então, nós criamos toda uma estratégia de negócio, de desenvolvimento científico, tecnológico, um monte de coisa, com este olhar. E qual foi a grande contribuição nossa no cuidado clínico? Foi provar para o mundo que esse parâmetro que a gente monitora se altera antes da hipertensão, antes de você ter sintoma.
Tem um caso, ele é um pouco anedótico, porque quando acontece um caso específico, não é uma coisa científica. Eles falam, é anedótico. E é anedótico mesmo. E toda boa inovação, ela tem vários casos anedóticos que são interessantes e que vão surgindo. Outro dia, numa sala de aula, o meu sócio resolve monitorar os alunos de um curso que ele está fazendo. A professora pediu para ser monitorado. Ele monitorou a professora. Deu um número muito diferente. Nós não somos médicos, nem ele. Falou, olha, eu sugiro visitar uma... Ela é de Porto Alegre, nós indicamos uma médica de Porto Alegre que trabalha muito com a gente. Ela foi lá monitorar, monitorou um número muito alterado. Ela chamou um neurocirurgião que trabalha com ela nesses casos. Ele falou, pediu um exame de imagem. Pediu um exame de imagem, identificou um tumor grande. Sem sintoma, sem nenhum tipo de quadro que faria com que ela fosse investigar. Então, este tipo de ação preventiva, ela está na base da nossa proposta de valor. A gente só precisa perceber em que sistemas isso realmente é valorizado, né? Aonde que isso faz muito sentido. Eu acredito que a contribuição nisso para o SUS é muito forte. Sim. É muito forte, nós vamos explorar isso. Certo? Temos hoje já as evidências, né, científicas e clínicas para isso. Então, eu diria que para você que... tanto que a nossa chamada hoje, a tradução dela é agir a tempo para evitar o dano cerebral. Sim. É isso que a gente faz. A essência da essência da essência. E é claro que vai depender, né, de qual doença, mas... em média, qual que seria essa janela? Imediato? Depende do perfil. Depende, né? Boa pergunta. Depende do... Por exemplo, quando você tem um quadro crônico, por exemplo, você tem um tumor, uma coisa que, na maioria das vezes, ele vai lentamente, o nosso corpo tem é maravilhoso, né? A gente vai se adaptando a isso. Então, o tempo para você perceber alguma coisa ele é muito lento. Então, você não tem nenhum sintoma, então você não tem nada, levou alguns anos. A gente já consegue saber antes que tem alguma coisa errada. Mas talvez você não consiga nem ver isso ainda na imagem morfofuncional. Você não tem nem morfologia que altera, nem funcionalidade alterada. Mas você já consegue perceber. Mas é uma coisa que leva anos. Em outro caso, você tem a situação de uma pessoa que caiu, teve um trauma, bateu a cabeça, desmaiou, perdeu a consciência, mas não teve nenhuma fratura, foi para o hospital. Será que essa pessoa está passando por um sangramento? Será que ela está tendo um inchaço? Então, a aplicação, ela depende muito, né? A utilização, ela depende muito da aplicação específica, se é o aquilo, se é o grave ou se é o crônico, e o tipo de patologia, né? Tem muito estudo para ser feito ainda. Nós estamos longe de saber tudo. Longe de saber tudo. Mas a gente tem um caminho, né? Nossa, tem um caminho cheio de conquistas. Nós já salvamos muitas vidas. Nós já reduzimos muita dor e sofrimento. Sim. E isso vai começar a exponenciar agora. Agora que nós estamos começando a escalar pelos resultados. Sim. E a partir do momento, né, que mais pessoas tenham acesso, que eu acho que a questão toda é o acesso, né? Sim. Que é um dos propósitos, né, da empresa, como Sim. você colocou, que é muito bonito, né? A partir do momento que as pessoas têm acesso, elas têm mais chance, né? Exatamente. Você falou do propósito, eu me lembrei, a gente, quando nós criamos do zero, isso nos permitiu uma viagem, né, no design da empresa, né? Então, desde da razão de existir, nossa, né? E é muito simples. A gente existe para quê? A gente reúne talentos para ampliar o território da saúde. É isso. A razão de existência. Sim. É isso. Sim. Eu reúno pessoas e, em cima disso, a gente melhora a saúde do mundo. É isso. E o propósito? O nosso propósito é muito simples também. É desafiar a medicina, que precisa ser desafiada permanentemente. Então, desafiar a medicina para vivenciar histórias de saúde e felicidade, porque é isso que vai nos dar o retorno. Sim. Do que nós estamos buscando.
E a nossa missão é tornar o sinal vital uma base de valor para a prática neurológica. É evitar o dano cerebral. E é muito grande, é assustador como isso ainda acontece. Sim. Então, sim. Então a gente vai encaixando essas coisas que fazem muito sentido para a gente e começamos sendo 1, depois somos 10, depois somos 100. Hoje já somos alguns milhares que acreditam nisso. Ainda é um grupo muito especializado, né? Essas coisas, é difícil você transbordar. Por exemplo, eu tenho 133 artigos publicados. Você desdobrar esse conhecimento científico para a prática médica é um processo muito... A adoção joga um papel importante, que eu estava falando para você, mas não é um processo tão linear, tão rápido. Depende muito das regionalidades, dos sistemas locais. Por isso que eu acho que esses trabalhos... por exemplo, assim, quando você me convidou para participar do SOSA, para vir aqui conversar com você, eu fiquei pensando, falei, cara, esta conexão entre aquela descoberta científica inovadora, ou uma tecnologia, não importa qual a base dela, Sim. e onde é que estão os lugares aonde ela entrega valor sabe? Esta conexão entre o que nasce que ninguém sabe que existe. Porque a gente lida com isso. Sim. Não é um processo, uma inovação incremental. Sim. É uma inovação de tudo, né? Então, onde é que estão os locais, as regiões no mundo onde isso é percebido como valioso? Sim. Acho que esse é um grande desafio e vocês endereçam bem esse desafio que não é pequeno, né? A gente endereça e da mesma forma como vocês, a gente acredita que precisamos exponenciar, né? Sim. Por isso que o case da Brain for Care, ele é muito inspirador, né, para outras empresas, ainda que elas não façam inovação disruptiva, né, mas que elas estejam num caminho de procurar inovação, né, para impactar os seus negócios e o seu propósito. E também o Social Leaders Forum, né, que reúne lideranças empresariais que querem discutir de uma maneira mais aprofundada sobre essas tecnologias avançadas, como inteligência artificial, como computação quântica, enfim, como que elas apoiam o desenvolvimento dos seus negócios, gerando mais oportunidades de negócios, né? Sim. É um trabalho essencial. Eu diria para você que tem muito a ver com aquela barreira que eu te falei. A barreira de saber que existe. Então, você conseguir conectar esses mundos, criando fóruns, compartilhando conteúdo, desenvolvendo conteúdos juntos. Esse é o grande movimento da inovação que eu acho que carece. Não tem fim, né? A gente está sempre procurando e se aprofundando. Mas... E o que motivou vocês a participar do Social Leaders Forum, do ponto de vista de vocês? Né? Exatamente esta conexão. Assim, o nosso desafio, do ponto de vista de desenvolver conteúdo, a gente conseguiu endereçar nos últimos 8 anos. Conteúdo científico, tecnológico, clínico, econômico, a gente conseguiu. O nosso problema é o seguinte: tudo que a gente faz, ninguém sabe que é possível ser feito. E nem que foi feito. Então, quando você vem com um negócio que tem esta dimensão de impacto e do lado um desconhecimento completo, você tem que se movimentar como? Quem são, como dizia o professor Sérgio Mascarenhas, aonde é que está o conectoma? Sim. Aonde é que está o conectoma? A cola, né? A cola. Quem é que vai pegar essa demanda? Porque tem uma coisa que vocês fazem que eu acho que é maravilhoso, que é essa coisa de você olhar o mundo com as suas particularidades. Porque se eu vou te falar, a Brain for Care é uma solução maravilhosa para a Alemanha.
que não tem nada. E como nenhum outro país, mas é maravilhosa para a Alemanha. Mas ela é maravilhosa na Etiópia também. Sim. Completamente diferentes, tal, com propostas de valores extremamente importantes. Como é que nós vamos conectar esse mundo? Eu vejo no movimento de vocês e na sua liderança aqui, Eugênia, uma porta clara para esse tipo de conexão, sabe? Ou seja, aonde é que estão nesses stakeholders desse mundo da inovação? Sim. Quem são aqueles agentes que exponenciam o conectoma, que exponenciam as conexões? Que eu acho que a minha grande barreira é essa, na verdade. Sim. É o do desconhecimento. Já não é mais técnico-científico, tal. Agora é o desconhecimento de que é possível e o que eu ganho com isso do ponto de vista da saúde, Sim. o que eu ganho com isso do ponto de vista econômico, o que eu ganho com isso do ponto de vista da política pública. Assim. Sim. Você sabe que a Sosa é uma empresa muito prática, mas que tem uma base em pesquisa científica, né? Assim, a gente acompanha, a nossa equipe técnica acompanha as tecnologias mais avançadas do mundo. Hoje a gente tem quase 16 mil soluções tecnológicas validadas com as nossas tecnologias. E o que eu quero te dizer é que você sempre pode contar com a Sosa, né? Para ajudar nessa conexão no Brasil, no mundo, porque a gente valoriza muito essas soluções que realmente fazem todo sentido, que vão ter um impacto muito grande na vida das pessoas, das empresas. Então, você pode contar com a gente, tá? Conto com certeza. Encerrando, eu queria te perguntar se você gostaria de falar mais alguma coisa, algum aspecto que seja relevante. Eu gostaria de fechar aqui falando sobre a importância de você ter as pessoas certas. Na hora certa. E no lugar certo, né? Sim. É impressionante, não é o primeiro negócio que eu monto na minha vida, mas é impressionante como todos eles têm uma característica. Quem faz a diferença são as pessoas. Então, eu que não sou um especialista em nada do que a Brain for Care faz. Nada do que a Brain for Care faz. Mas hoje eu tenho uma equipe que eu vou te falar. Ninguém lá fora acredita que é uma equipe essencialmente brasileira. Que é uma equipe lá de São Carlos, muito, no mundo universitário muito denso, científico, etc. Tal, engenheiros, cientistas de dados, biólogos, enfermeiro, médico. É uma equipe completamente específica, mas que juntas é um mosaico que eu tenho certeza que tem uma contribuição para a saúde mundial, que é o motivo da gente acordar cada dia mais cedo e dormir cada dia mais tarde. E super obrigado pelo espaço, por estar aqui e por ter me convidado para fazer parte do Sosa. É um prazer para a gente. Eu queria, só finalizando, dizer que eu acredito muito no poder da liderança, Plínio. Então, você está liderando uma equipe dessa qualidade, né? Pessoas tão qualificadas, né? E gerando resultados concretos, isso se deve à qualidade da sua liderança. Parabéns. Que eu acho que é um fator determinante para que as empresas e o nosso país possam avançar. Muito obrigado. Obrigada. Prazer estarmos juntos. Sim, igualmente.